Salve galera do oitavo ano, beleza? Tudo bem com vocês? Então, olha só, aqui é o professor Maurício, tá? Professor de inglês. E hoje nós vamos trabalhar aí um assuntinho básico, legal, bem bacana de se trabalhar, que é o Present Continuous, tá? Ou presente continuous. Então, de antemão, você tem que saber qual é a finalidade, por que estudar o presente contínuo. Bom, o presente contínuo é usado para o quê? Ele refere-se tanto a uma ação no presente quanto a uma ação no futuro. Primeiro, ações em progresso no momento. Olha só o exemplo que você tem abaixo aí, ó. I am reading a book. Estou lendo pausadamente. I am reading a book. Ou seja, estou lendo um livro. Com relação às ações futuras definidas, por exemplo, você tem aí we are moving tomorrow. Nós nos mudaremos amanhã, tá? Não esqueça. Ele faz referência tanto ao presente quanto, né, a uma ação futura definida, planejada, beleza? Ele é traçado, ou seja, ele é usado para fazer referência a rotinas, a hábitos, né? Ou seja, hábitos constantes e rotineiros, sendo que dentro de uma sequência lógica, claro, né? Falar sobre fatos científicos, falar sobre ações, né, de um determinado progresso, um determinado movimento, né? E, claro, para falar do nosso cotidiano no aqui e agora. A formação do presente continuous, né? Do present continuous, ou seja, você precisa de um sujeito, você precisa de um verbo, que nesse caso aqui nós vamos usar o verbo to be, e você precisa de um verbo principal terminado, né, com a conjugação, ou seja, com a terminação ing. Então, olha só, I am sleeping. Observe bem, I am sleeping quer dizer o quê? Sujeito, a primeira pessoa da frase, o verbo principal aqui, perdão, o verbo to be é o verbo auxiliar, e o verbo principal é o verbo dormir, sleep. Mas observe que em sua terminação nós temos o que? Nós temos aqui a terminação ing, que refere-se, digamos, como seria nesse caso, seria mais ou menos o gerúndio da língua portuguesa, beleza? Olha só para vocês terem um exemplo aqui, ó. I am washing the dishes, ou seja, a ação está acontecendo, estou lavando, uma ação contínua, estou lavando os pratos, tá? Primeira pessoa aí, você tem aí, ó, no caso aqui você tem o I, ele é o sujeito, am é o verbo to be, wash é o verbo principal mais ing, TV, por exemplo aqui, né, poderia colocar um complemento, poderia colocar TV aqui no caso, o complemento, tá ok? Só para você ter uma ideia. No presente continuous, você tem aqui a estrutura básica. Observem só. Eu vou usar a primeira pessoa. Quais são os verbos? Vocês já estudaram lá no sexto ano o verbo to be. Am, are, is. Tá ok? Aqui mais o verbo principal, terminado, né, com ing, com terminação ing. Então você tem que usar o verbo is, que é específico para os pronomes he, she, it. Are pode ser usado you, they, we. Então, nesse caso aqui, esses três pronomes aqui, primeira, segunda e terceira pessoas do plural, e segunda pessoa do singular, pode ser usado o verbo are. Tá ok? Legal? Beleza, pessoal? Então, olha só. Aqui você tem um exemplo bem básico. He is drinking milk. He is drinking milk. A forma contraída seria his. Ó, a contração. He is drinking milk. Tá? Só para você acompanhar. Esse material, essa estrutura tem no material de vocês. Para que eu possa formar com relação à afirmativa do presente simples, a afirmativa do present continuous, você tem aqui, ó. Na forma afirmativa, devemos observar, né, ou obedecer a seguinte estrutura. Você precisa de quê? Você precisa aqui, pessoal, tá? Você precisa aqui de um sujeito, você precisa de um verbo to be, você precisa de um verbo principal mais ing mais o complemento. Observe a frase abaixo. Ó, you are dancing at a party. Tá ok? She is playing computer games. Observe, você tem aqui you, ele vai ser o sujeito, are vai ser o verbo to be, como verbo auxiliar, dance vai ser o verbo principal, ing vai ser acompanhado de ing e at a party vai ser o quê? Vai ser o complemento. Beleza? Só para vocês terem uma noção de como organizar uma frase na forma afirmativa do present continuous. Com relação, né, à estrutura da afirmativa, observe bem.
Vejam só que eles fazem uma pergunta aqui, ó. O que eles estão fazendo? E a resposta, she's dusting, tá ok? They are cooking. Olha só, o verbo to be, você tem uma ideia. Am, is, are. Verbo principal, main verb, mais o verbo ing. Observe que essa estrutura vai ficar no gerúndio, só para você ter uma ideia, beleza? Dando prosseguimento, você tem aqui a forma negativa. Gente, vai seguir o mesmo procedimento. O único detalhe aqui que você tem que observar é que após o verbo to be, você vai acrescentar quem? A partícula de negação not. Ó, he is not doing the wash up, tá ok? They are not washing the clothes. Verbo to be. Nesse caso aqui eu posso usar a forma contraída isn't ou aren't, tá? E segue o procedimento aqui do verbo principal mais ing. Só para você ter uma noção aí de como organizar, beleza? No sentido da forma interrogativa, galera, olha só, na forma interrogativa você tem aqui o mesmo procedimento, com um detalhe. Agora você vai inverter a posição do verbo to be, que vai ser o verbo auxiliar. Logo após você terá verbo to be, você terá o sujeito ou pronome, verbo principal é acompanhado com a partícula ing, mas o complemento e, claro, ponto de interrogação. Tá ok? Ó, verbo to be mais sujeito, mais verbo principal, mais ing, mais objeto. Aqui no caso é objeto ou complemento. Tá legal? Só para você ter uma ideia. E aqui você tem algumas regras, né? Regras e formas. Verbos terminados em E, ok? Você vai fazer o quê? Você vai acrescentar, substituir o E por ing, tá? Verbos terminados aqui, ó, por exemplo, ó, dance, você vai retirar o E e acrescentar ing, dancing, tá ok? Verbos, ou seja, CVC, o famoso CVC, consoante, vogal, consoante. Só para você ter uma ideia, você vai dobrar a última consoante e acrescentar ing. Swim, por exemplo, swim. Verbos terminados em IE. O que você vai fazer? Você vai mudar, você vai trocar o I e o E pelo Y e acrescentar ing. É o que acontece, por exemplo, com lie, die. Vai ficar lying, dying. Beleza? Só para você ter uma ideia. Acompanhe no material de vocês. E, por final, você fará as atividades que está no material. Beleza? Abraço, até a próxima.